Deus seja louvado. Vamos para o nosso segundo culto. Pode ligar as luzes ali para mim, Jean, por favor. Aleluia. Vamos para o nosso segundo culto do dia. Aleluia. Você sabe que quando você declara que você é dele, que ele te escolheu, você precisa ter essa convicção, porque você foi escolhido por ele. Lá no Evangelho de João, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então Jesus nos escolheu. Se ele nos escolheu, significa que ele jamais nos lançará fora. Somos dele, completamente dele, e nele estamos seguros. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Bom, terça-feira, você pode trocar a imagem, colocar outra ali, Jean? Obrigado. Da terça-feira, então, agora nós teremos o nosso culto da virada às 18h30, ok? Programe-se, eu quero que você venha, sem dúvida nenhuma, será um momento especial. Nós temos muita coisa para agradecer por esse ano de 2024. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, fez multiplicações de célula, discipuladores sendo levantados, líderes sendo levantados, células multiplicando. O Senhor nos prosperou financeiramente e também familiarmente, no sentido da vida da igreja também. Então, muitos motivos para nós agradecermos. Então, eu gostaria que você viesse, será um culto só, às 18h30, ok? E nós queremos fazer algumas orações específicas também, e cremos que o Senhor tem nos dado uma palavra para o ano de 2025, que é o ano da restituição, e queremos orar por algumas coisas nesse sentido também. Eu espero contar com você aqui. Agora se tornará hábito, né? Todo virada de ano nós iremos fazer um culto. Então, por muito tempo nós não fizemos, mas já ano passado fizemos, e esse ano agora vamos fazer de novo. Agora todos os anos nós iremos fazer, porque a gratidão mantém portas abertas. Você sabe que um coração grato, além de multiplicar, ele mantém portas abertas. Nós temos muito para agradecer e também já declarar que o ano de 2025 pertence ao Senhor, amém? Aleluia. Bom, antes de eu pregar uma palavra para você nessa noite, eu também quero falar sobre as primícias, oferta das primícias. Mas antes disso ainda, eu quero responder uma pergunta. Então, como de praxe, normalmente eu tenho respondido algumas perguntas. Não é todo culto, mas alguns cultos, quando tem a possibilidade, eu respondo. E uma pergunta que normalmente fazem é sobre o perdão completo, porque nós somos totalmente perdoados, completamente perdoados. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Projete para mim Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, diga amém. Então não há mais nenhuma condenação para você. Mas a pergunta é sempre: pastor, como eu posso ser totalmente perdoado? De que maneira? Como que vocês ensinam? Isso não é muito perigoso, falar que está totalmente perdoado? Não, na verdade a nossa segurança é sabermos e crermos que já estamos totalmente perdoados e que não há mais nenhuma condenação. Então nós estamos perdoados pelo pecado de ontem, pelo de hoje e por aquele pecado que você vai cometer semana que vem, mês que vem, ano que vem. Você já está completamente perdoado, totalmente perdoado. Como assim, pastor? Veja bem, Jesus ele morreu há 2000 anos atrás, mais ou menos em torno de 2000 anos atrás, e perdoou completamente. Ele foi o sacrifício perfeito, a propiciação pelos nossos pecados. Então, significa que o pecado que você cometeu semana passada já estava no futuro. Porque ele não morre e ressuscita hoje por causa dos meus pecados de hoje, e amanhã ele morre de novo e ressuscita de novo. Não, uma vez só ele fez isso. Isso há 2000 anos atrás. Então significa que o pecado que você cometeu, eu cometi semana passada, já estava no futuro. Já estava, porque ele fez isso há 2000 anos atrás. Então nós estamos completamente perdoados, totalmente perdoados. Não há mais nenhuma condenação. Ele foi o sacrifício perfeito. Eu sei que algumas pessoas, elas pensam, e aí elas falam: pastor, então isso não é uma licenciatura, uma liberação para a pessoa sair pecando? Não, de maneira alguma. Porque o que leva a pessoa para o pecado é a lei, não é a graça e o perdão.
Então, o perdão, ele nos traz a consciência, a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus e a segurança que nós fomos libertos de quem nós éramos. Por isso que em João 3,6 nos fala que aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que aceitou Jesus, ele nasceu no Espírito, é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Agora você tem a mesma natureza de Deus. Ele te fez com uma nova natureza, amém? Então, essa é a certeza, certo? Então, eu preciso ter certeza de quanto eu sou perdoado, para que eu possa amar e pregar o Evangelho. Então, o seu pecado você está perdoado não é uma liberação para você pecar, porque quando você compreende o quanto você foi amado, o quanto você foi perdoado, e que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você quer viver para o Senhor, você não quer viver uma vida de pecado, você peca, mas você não ama mais o pecado, você foi livre da escravidão do pecado. Projeto para mim, 1 Coríntios 15, 56, que nos diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então não é a graça e não é o perdão a força do pecado, é a lei. Por isso que Paulo fala em Romanos 5, que a lei veio para avultar o pecado, mostrar, manifestar o pecado, mas a graça veio para perdoar os pecados. Aleluia, amém? Por isso que você pode ter uma certeza que você é totalmente perdoado. Por quê? Porque não depende daquilo que você fez ou daquilo que você faz, depende daquilo que ele já fez. E ele já completou a obra totalmente, você é totalmente perdoado. Então, é por esse motivo, porque a palavra de Deus nos fala. Então, uma vez que Cristo morreu, e todos nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, fomos mortos para o pecado. Então, agora nós somos livres da escravidão do pecado. Hoje somos justificados, somos filhos, o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós somos totalmente perdoados. Então, porque eu sou totalmente perdoado, então agora eu sou livre para pregar o Evangelho, porque eu creio que eu já fui perdoado. Eu não preciso ficar preocupado com o pecado, eu preciso estar consciente de Cristo, só de Cristo, aleluia, amém? Bom, mas meditando nessa pergunta e na palavra, o Senhor me lembrou de 2 versículos que eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, onde nos diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Bom, então Pedro está fazendo uma pergunta bem coerente para Jesus. Está dizendo: olha, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? 7 vezes? Então 7 vezes perdoar o irmão já é bastante coisa, não é pouco. Mas Jesus responde a pergunta, e ele disse, pode projetar o 23. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490 vezes. Então o Senhor está dizendo: olha, perdoe ele sempre. Agora, se ele está dizendo que nós devemos perdoar alguém 490 vezes, será que Jesus, que tem um nome que está acima de todo nome, que é o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que tem autoridade no céu e na terra, ele não tem autoridade para perdoar mais do que 490? Tem. Então ele está dizendo: olha, perdoe assim como você é perdoado. Eu te perdoei totalmente, viva uma vida de perdão. Então, por essa certeza que eu sou perdoado, é que eu posso perdoar. Então, quando eu creio que eu sou totalmente perdoado, aí eu tenho um coração liberado para perdoar facilmente. Então, creia sempre. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você é totalmente perdoado, completamente perdoado. Não há mais acusação contra você. Por quê? Porque você já é perdoado. Por isso você pode desfrutar da graça, da plenitude da vida de Cristo todos os seus dias, porque você já é completamente perdoado. Amém, irmãos? Aleluia. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode me chamar lá no direct, no Instagram, no WhatsApp, me pergunte, porque você precisa ter clareza sobre o perdão completo dos seus pecados. Então,
Se eu acredito que eu não sou totalmente perdoado, então eu estou dizendo que o sangue de Jesus não tem total poder sobre a minha vida. Porque o sangue de Jesus, ele veio para perdoar todos os pecados. Se eu acredito que tem algum pecado que eu não posso ser perdoado, em outras palavras, eu estou dizendo que o sangue de Jesus não tem efeito sobre a minha vida. Não é. A palavra de Deus diz que nele eu fui totalmente perdoado. Aleluia, amém? Bom, irmãos, quero falar com você também. Nós vamos começar a falar sobre as primícias. Aqui em Torres, nós fizemos as primícias durante todo o mês de janeiro. Por que nós fizemos assim? Nós iniciamos fazendo, a videira tem uma campanha da oferta das primícias. Não é o seu dízimo e não é a sua oferta. E você também não é obrigado a participar. Você não é obrigado a dizimar, não é obrigado a ofertar e nem é obrigado a participar das ofertas das primícias. Mas você, eu acredito, você pelo menos deveria orar e saber se Deus quer que você seja um dizimista, quer que o Senhor que você seja um ofertante, ou quer que você participe da oferta das primícias. E dependa do Espírito, porque o Espírito vai te conduzir sempre a toda a verdade. Bom, as ofertas das primícias, aqui em Torres, nós fizemos durante todo o mês de janeiro, porque nós fazíamos somente no final de dezembro. Mas alguns irmãos, eles começaram a falar: pastor, não posso dar em janeiro, porque agora, final do ano, festas, etc e tal, eu gostaria de dar uma oferta, mas eu só vou ter em janeiro. Posso? Pode. Por quê? É o primeiro mês. Então, durante todo o mês de janeiro, nós recolhemos as ofertas das primícias para aquele que quiser participar. Você é obrigado? Não. Você precisa prestar atenção em todos os recados, ok? Mas ela é uma oferta que representa o seu ano, em fé. Então, a palavra de Deus, ela nos fala que quando nós plantamos com alegria, certamente nós colheremos. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, aquele que semeia muito, muito ceifará. Então, vamos colocar assim, há uma colheita, é certo, todos nós iremos colher. E o Senhor está dizendo que na semente tem o poder da colheita. Muitos de nós queremos colher, mas o Senhor nos dá a semente para plantarmos. E as ofertas das primícias, então é uma oferta destinada para algo específico. Nos últimos 2 anos, nós fizemos as ofertas das primícias para adquirirmos a nossa chácara. Nós não desistimos dela, irmãos, nós não desistimos. Mas você comprar uma área de terra e construir não é barato, não é. Mas nós persistimos nessa linha. Mas o que acontece? Nesse último ano, nós tivemos as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, né? Então, Lajeado, Porto Alegre, Canoas, região ali metropolitana e outras cidades também. E muitas pessoas mesmo não tinham nem água para beber. Foi uma situação muito caótica, muito ruim. Estive lá algumas vezes e nós tínhamos, então, o recurso guardado da oferta das primícias para a compra da chácara. Mas, o que acontece? Eu não achei coerente, conversei com os irmãos em um culto, mas também eu não achei coerente nós termos um valor para adquirir um imóvel, uma chácara, para fazermos eventos, né? Encontros com Deus e retiros, e ver pessoas passando necessidade e nós não ajudarmos. Não achei coerente. Então, colocamos à disposição, né, do Rio Grande do Sul, da nossa supervisão, como videira, os recursos que nós tínhamos como primícias. E ocupamos parte delas, para comprando água, alimento, roupas, enfim, e auxiliamos aquilo que a gente pôde. Bom, usamos todo o valor? Não usamos, porque houve uma grande arrecadação em todas as videiras, todos os irmãos, e não foi necessário. Então, ficamos com uma parte ainda projetando a aquisição da chácara para os eventos, encontros com Deus, retiros e etc e tal. Bom, esse ano, a oferta das primícias era para a mesma coisa. Mesma coisa. Nós iremos fazer a oferta das primícias focando na compra da nossa chácara. Porém, aí é um porém, nisso tudo que eu quero te aclarar aqui. Nós multiplicamos os cultos. Então, nós temos um culto às 17 e um às 19h30.
O nosso desejo é que muitas pessoas sejam salvas. Você quer que muitas pessoas sejam salvas? Amém? Então, se muitas pessoas forem salvas, assim como nós cremos, nós vamos encher os 2 cultos. Oxe, eu vou falar de novo. Se muitas pessoas forem salvas, nós vamos encher os 2 cultos. Aleluia. Com os 2 cultos cheios, nós precisamos de um prédio maior. Bom, e aí nós precisamos de uma reforma. É óbvio, né? E eu vou te dizer, desde que nós entramos nesse prédio, todo ano nós fizemos reforma. É incrível. Nós melhoramos e vamos melhorando e vamos reformando. Mas o nosso desejo é que muitas pessoas sejam salvas. Um dia eu era perdido e o Senhor me encontrou. Um dia você era perdido e o Senhor te encontrou. Há outras pessoas que estão perdidas que o Senhor encontrará nesse ano, em nome de Jesus. E aí, então, possivelmente nós iremos para um prédio maior. Não estou dizendo, pastor, e agora? Para que prédio que nós vamos? Onde que nós vamos, irmão? Não seja ansioso, ok? Não seja ansioso. O Senhor já sabe de todas as coisas. Então, eu estou dizendo que possivelmente isso acontecerá, porque cremos naquele que nos chamou. E se isso acontecer, nós vamos precisar de reforma. Precisando de reforma, então nós provavelmente usaremos o valor que seria destinado à chácara por uma grande reforma. Então, um prédio maior, precisa de mais ar-condicionado, mais cadeira, mais som, e assim por diante. Mas o Senhor sempre nos dá graça. Amém, irmãos? Bom, lá no final, lá atrás, vai ter uma mesa com os envelopes, certo? 2025, ano da restituição, oferta das primícias. Atrás tem o QR Code. Você pode fazer a oferta por QR Code, pelo Pix? Pode. Deixa eu te falar, pode fazer até por cartão, tem a máquina, você que sabe. Se você for fazer por Pix, eu preciso que você coloque na descrição. Por quê? Porque a oferta das primícias é destinada exatamente para isso. Nós não iremos misturar os valores. Então, e aí você coloque na descrição. Dentro do envelope, você vai encontrar 2 folhas, ok? Uma delas está escrito, meus alvos de oração para 2025, o ano da restituição. E aqui você vai colocar seus alvos pessoais, familiares, de célula, ministério e financeiros também. Por que é importante que você escreva os seus alvos? Para que você ore todos os dias. Então, essas 2 folhas ficarão sempre com você, durante todo o ano. O envelope, você traz a oferta, e nos momentos de oferta, você vai poder colocar no gasofilácio. Mas essas folhas ficam com você. Para quê? Para que você possa orar todo dia. Todo dia. E conforme o Senhor atender os seus pedidos, você possa pegar uma caneta marca-texto e colocar, esse aqui foi atendido, ou colocar um ok do lado, o Senhor atendeu. Você vai perceber que ao chegar o final do ano, o Senhor abençoa muito você. Muito. Em pequenas coisas e grandes coisas. E você saber, você ler e saber que o Senhor está te abençoando, está operando milagres na sua vida, vai deixar você com o coração grato. E o coração grato mantém portas abertas, ok? E na outra folha, você terá aqui escrito, minha gratidão a Deus pelo ano de 2024, e aí você pode colocar a lista de coisas que você recebeu no ano de 2024, para que você sempre agradeça, sempre com o coração grato. Bom, irmãos, você é obrigado a participar? Claro que não. Você é livre. Não faça nada por obrigação. Não faça nada porque eu estou pedindo. Não faça nada porque alguém pediu a você fazer. Não seja induzido por pessoas. Ouça do Espírito. Ore ao Senhor. Diga, Senhor, o Senhor quer que eu participe das ofertas das primícias? Aí o Senhor disser que sim, você diz, qual é o valor que o Senhor quer que eu dê? E siga o Espírito, obedeça ao Espírito. Ok, irmãos? Por quê? Porque nós não obrigamos ninguém a nada. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Nós também não obrigamos ninguém a nada. Por isso, ouça do Espírito, e conforme o Espírito conduzir você, assim faça. Se o Senhor disser, não, esse projeto não é para você, não quero que você participe, não participe. Porque eu quero que você faça, mas sempre com alegria. Amém, irmãos? Aleluia. Agora eu vou colocar meu cronômetro agora, liberar aqui. Você não fala esse tanto de coisa aqui, aí quando eu ver parece que eu preguei 2 horas e na verdade não é realidade. Agora sim. Irmãos, hoje quero compartilhar com você uma palavra que é uma graça superior. Nós precisamos compreender que a graça do Senhor, ela é superior a
você possa imaginar. A graça suficiente para todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a graça e a verdade, lá em João capítulo 1, verso 17, diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E tudo que nós devemos viver hoje é pela graça mediante a fé. Você não conquista nada, você recebe todas as coisas. Pela graça, isso é bênção, não é merecimento, mas você recebe. Então, há graça suficiente para tudo. E um exemplo é que Paulo, num momento de grande dificuldade, onde ele fala, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, e ele faz um relato, ele diz, olha, um homem, né, não sei se no corpo, fora do corpo, foi arrebatado aos céus e teve visões e ouviu coisas inefáveis. E ele começa a relatar algumas coisas, certo? Isso aconteceu 14 anos antes. Paulo teve essa experiência. Ele conta 14 anos depois. E ele diz, olha, para que ele não se ficasse soberbo com todas as revelações que teve, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear Paulo. É isso que ele usa, é esse termo. Algumas pessoas, às vezes, especulam e acham que Paulo tinha algum problema físico, falta de visão, alguma enfermidade física. Mas não é. O espinho de Paulo, que era um mensageiro de Satanás, se você for estudar todas as viagens de Paulo, onde ele pregou e como que foi a vida de Paulo, você vai perceber que era sempre alguém que era enviado por Satanás para falar mal de Paulo, falar mal do evangelho, dividir e fazer com que Paulo fosse preso e açoitado. Esse era o espinho, o mensageiro de Satanás. E o Senhor pede para que o Senhor livre ele. Paulo, pede para que o Senhor livre ele desse espinho na carne, no qual ele orou 3 vezes. Então não significa que ele orou 3 dias seguidos, ou orou de manhã, de tarde e de noite. Significa que Paulo orou até que o Senhor respondeu. O número 3 aponta para a perfeição de Deus. Então significa que ele orou até o Senhor responder. Então o Senhor respondeu. E quando ele respondeu, a Paulo ele disse o quê? A minha graça te basta. Se bastou para Paulo, basta para nós também. Por quê? Porque a graça é sempre superior a todo qualquer problema, dificuldade ou aflição que você passar. O Senhor tem uma graça superior. E depois disso, você sai muito mais fortalecido. Então, nós vivemos em um mundo caído? Claro que vivemos. Pertencemos a ele? Não. Assim como Davi estava cantando, ministrando em abertura, nós já somos um cidadão celestial. Efésios capítulo 2 nos fala que com Cristo Jesus nós já ressuscitamos e ele já nos fez assentar nos lugares celestiais. Já somos um cidadão celestial. Então, somos forasteiros aqui na terra, sim. Vivemos em um mundo caído, sim. Podemos sofrer influências deste mundo caído? Exatamente isso. Então, a palavra de Deus diz que há o dia mau, mas sempre há uma graça superior. E depois que nós passamos, nós somos mais fortalecidos, mais firmados, mais firmados em Cristo, mais fortalecidos no Evangelho da graça. Por isso, quando nós lemos lá em Efésios capítulo 6, verso 13, Paulo, ele está escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, veja bem, pode deixar projetado por enquanto já. Então, há o dia mau? A Bíblia dá uma certeza, haverá o dia mau. Mas nós devemos estar revestidos de toda a armadura. Qual é essa armadura? Não é sobre isso que eu quero pregar, é só para você saber. A armadura é o próprio Cristo. É você saber que você está investido e revestido de Cristo. Cristo está em você e você está em Cristo. Essa é a verdadeira armadura. Cristo é a sua armadura. Então, quando você olha para todas as partes da armadura, todas elas representam Cristo. Então, ele está dizendo, olha, você precisa tomar a armadura. Tome Cristo sobre você. E no dia mau, você vai resistir. Porque vai vir o dia mau. Vai ter o dia da dificuldade. Vai ter o dia ruim.
mas você resiste. E depois você percebe que você, depois de ter vencido, você permanece inabalável. Então, cada situação que você passa, você se torna mais inabalável no Senhor, mais fortalecido no Senhor. Isso te traz experiência espiritual sobre a sua vida. Mas ao dia mal, mas nesse dia mal, o Senhor tem uma graça abundante para você. Amém? Bom, mas Jesus também fala, lá em João capítulo 16, verso 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, nós temos paz em Jesus. E ele segue falando: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo tem aflições? Claro que tem aflições. Nós vivemos em um mundo cheio de aflições. Nós vivemos em um mundo cheio de percalços, de problemas, de tristeza, destruição, de morte, de vícios, de feridas. Vivemos, claro que vivemos. Isso nos traz aflição, traz. Notícias ruins nos trazem aflições, claro que trazem. Então, nós vivemos em um mundo de aflições, sim, mas Jesus disse: tende bom ânimo, anime-se. Você pode viver feliz e animado sempre. Por quê? Porque Jesus já venceu o mundo. Você vai vencer o mundo? Não. Você não vai vencer o mundo. Ele já venceu. Você recebe a vitória gratuitamente sobre a sua vida. Aleluia. Porque se você vencer o mundo, então tem glória para você. Você vai dizer: Senhor, eu venci o mundo, eu fui até o fim. Não, não, não. Mas quando se diz Jesus já venceu e eu recebo a vitória gratuitamente, toda a glória de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Tudo isso é importante. Por quê? Porque nós precisamos saber que a graça do Senhor, ela é superior a todo momento que nós vivemos. Não importa qual for, não importa a batalha, não importa a aflição, não importa o problema, o Senhor tem graça superior. Eu quero usar um texto muito conhecido com você, para nós falarmos sobre isso. Porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus é a própria graça e a própria verdade. Por isso que em João, você não consegue separar a graça de Cristo. Ele é a própria graça. Por isso que ela veio por intermédio de Jesus. Ela veio junto com a verdade. E João 14:6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria verdade e Jesus é a própria graça que se manifesta na sua vida. E lá em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33, nós vamos falar sobre um episódio muito conhecido, que provavelmente você já deve ter ouvido várias pregações, mas eu quero meditar em algumas coisas nela com você. Nos diz assim: logo a seguir, ordenou, mandou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu a um monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo: o vento era contrário. Uau! Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, amém? Bom, primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é porque, às vezes, na nossa vida há ventos contrários, há dificuldades, há aflições, há perseguições, há empecilhos, há resistências.
Mas isso não significa que nós estejamos fora do propósito. Então, muitas vezes a gente ouve pessoas, né, falando, não, eu acho que tudo isso que está acontecendo é porque a pessoa está fora do propósito, não está alinhado com Deus, aconteceu alguma coisa, não está vivendo o sonho de Deus, por isso que as coisas não estão acontecendo na vida dela. Mas não é isso que a Bíblia nos relata aqui, não é isso. Os 12 discípulos estavam dentro do barco, estavam indo para o outro lado do lago, assim como Jesus ordenou. Eles estavam indo. Mas aí agora se levanta um vento contrário e as ondas batem no barco e eles não estão conseguindo ir. Mas eles estão dentro do propósito? Sim. Estão fazendo o que o Senhor ordenou? Sim. Estão obedecendo? Sim. Está tudo certo. Mas por que então tem essa tempestade contrária? Porque você precisa compreender que nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. Quando o Senhor ordena a bênção sobre a sua vida, o diabo ele quer impedir que isso aconteça. Por quê? Porque ele quer que você desanime, que você pare, que você desfaleça, que você canse, que você desista. E quando você faz isso, você não consegue desfrutar de tudo que o Senhor tem para a sua vida. Então foi isso que aconteceu? Claro que foi. Quando o vento é contrário, então é as hostes, né, que vivem nos ares que estavam impedindo. É uma batalha espiritual, é. Nós vivemos isso, sim. Um relato disso bem claro é quando Daniel, lá no livro de Daniel, nos conta que ele orou ao Senhor. E depois de 21 dias, o anjo desceu com a resposta. E durante os 21 dias, Daniel orou todos os dias referente àquilo. Mas é interessante porque no 21º dia, quando o anjo desce, e ele fala e diz, olha, o Senhor te ouviu desde o primeiro dia. Então, no primeiro dia, o Senhor já ouviu Daniel. E já enviou a resposta. Agora, quando ele foi trazer a resposta, houve uma batalha que o príncipe da Pérsia, no mundo espiritual, no segundo céu, estava combatendo e não permitiu. Até que o arcanjo Miguel foi ordenado, foi lá e estava batalhando e ele pôde trazer a resposta. Então, presta atenção, há coisa na nossa vida que nós pedimos e às vezes demora, mas o Senhor já liberou. Está liberada a bênção sobre mim, sobre você. Mas há uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual há uma tempestade. Então, às vezes, você ora, o Senhor libera um milagre. Está liberado sobre a sua vida. Mas aí parece que agora tudo está dando errado. Parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que é contrário. Aquilo que você pediu, parece que as coisas estão acontecendo ao contrário. Por quê? Porque o diabo está se levantando. Na verdade, para que você desista, desfaleça, canse, não permaneça. Na verdade, naquilo que o Senhor ordenou. Mas eu quero dizer para você que em tudo isso tem uma graça abundante sobre a sua vida. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então, veja bem que isso foi o que aconteceu aqui. Os discípulos estavam fazendo o que era correto, sim, o que o Senhor tinha ordenado, sim, mas se levantou uma grande tempestade. E agora, Jesus, ele tem poder para todas as coisas? Tem. Ele podia ter dito antes de ir andando sobre a tempestade, sobre o mar, sobre as ondas, sobre o vento, ele podia ter ordenado, acalma-se. E ter ido em tranquilidade. Mas não. A graça e a verdade, elas andam sobre as dificuldades, sobre as aflições, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Porque Jesus é acima. Ele quer te levar a andar acima das aflições, para que você viva seus dias em paz. Então, para que você ande sobre as dificuldades e aflições, sempre em paz, sabendo que elas não têm domínio e nem autoridade sobre você. É isso que Jesus ele nos ensina aqui, exatamente. E agora, Jesus ele poderia ter acalmado antes? Poderia, mas não acalmou. Por quê? Porque Jesus ele anda sobre toda qualquer dificuldade. Ele é acima. Nós só precisamos crer nele. Amém, irmãos? Bom, e agora a palavra nos diz o seguinte, você precisa imaginar a cena, porque hoje nós lemos a história toda, mas vamos separando elas. Jesus ordenou que eles fossem, e eles vão. E eles começam a remar, e o vento se levanta contrário, as ondas começam a bater no barco e começa a anoitecer. E eles estão ali o quê? Remando, 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 e não vai. Aí já chega a 4ª vigília da noite, escuro, bem escuro. O vento não cessou, as ondas continuam açoitando o barco, eles não continuam indo, não está indo.
E aí daqui a pouco vem alguém andando sobre as águas. Eles gritaram, é um fantasma. Como que é? Fantasma no original é uma aparição. Você imagina, não tem nenhum relato de alguém que tivesse andado sobre as águas antes. Moisés não andou, Elias não andou, Enoque não andou, ninguém andou sobre as águas. Então você imagina, você dentro do barquinho, você é discípulo de Jesus, dentro do barquinho, remando, tudo escuro, o negócio não vai, daqui a pouco aparece alguém andando sobre as ondas, contrário ao vento. É óbvio que eles se assustaram e gritaram que é um fantasma, é uma aparição, não pode ser. E aí, a palavra de Deus diz que imediatamente, Jesus respondeu, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então agora, os discípulos, eles estavam desanimados, provavelmente, cansados de estar remando e o barco não sair do lugar, e também com medo. Mas o Senhor disse para ele, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Presta atenção, vai ter momento na sua vida que você vai estar remando e parece que você não está saindo do lugar. Vai ter momento. Vai ter momento que o Senhor diz para você na direção que você está indo, está tudo certo. Mas o vento se levantou ao contrário, parece que as coisas não estão acontecendo. Você vai estar pensando em desistir, vai estar sentindo cansado, mas presta atenção. Jesus está acima de todas as circunstâncias. E o que Ele diz para você, anime-se, sou eu, não temas, porque eu sou contigo. É isso que você ouve do Senhor. Porque o Senhor está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não sai de você, não se aparta de você. Ele não distancia de você. Ele está sempre no mesmo lugar, dentro de você, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Bom, e aí então agora, Pedro, resolve dizer, Jesus, mestre, se és tu, mande-me ir sobre as águas então. Então, imagina a cena, né? Eu fico tentando imaginar a cena. Eu sei que eu já vi muitos pregadores falar sobre, mas tu vê, Jesus repreendeu Pedro, homem de pequena fé. Eu não acho que quando Jesus disse que para Pedro que ele era um homem de pequena fé, o Senhor estava repreendendo Pedro. Não acho mesmo. Eu acho que era até um elogio para Pedro. Porque os outros 11 não desceram, não. Ficaram tudo dentro do barco. E aí, quando o Senhor diz homem de pequena fé, eu já vi muitas pessoas pregarem sobre isso e falarem sobre Pedro no sentido de repreender por causa da pequena fé. Mas a Bíblia ela precisa ser coerente. E ela não se contradiz. E o Senhor diz na palavra que se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para essa moreira, por esse monte, arranca-te daqui e lança-te no mar, e ela obedeceria. Você já leu essa passagem assim ou não? Amém? Então, a semente de mostarda é uma pequena semente. Pequena. Bem pequenininha. Então, ele está dizendo que se você tem essa pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, sai daqui, lança-te no mar, e ele obedeceria. Agora, o que é mais fácil? Você olhar para um monte e dizer, arranca daqui, sai para lá, e vai lá para o mar, ou andar sobre as águas? O que é mais fácil? Agora pegou, né? As duas coisas são difíceis, né? Então, mas Jesus está dizendo, homem de pequena fé. Por quê? Porque ele exercitou a fé dele. Bom, mas Jesus disse, por que duvidaste? Sim, é verdade, ele disse. Depois nós chegamos nessa parte. Mas agora eu quero te mostrar aqui. Que então Pedro, ele pergunta e diz, olha, se és tu, mande-me ir sobre as águas. Por dois motivos aqui. Primeiro, é que todo discípulo, quando o rabi escolhia ele, então na última, toda criança israelita queria ser rabi e entrava para a escola. E quando ele era reprovado, se fosse reprovado, voltava para a profissão dos pais. Quando ele chegava no último estágio, era o rabi que escolhia ele para ser seu discípulo. E todo discípulo tinha uma certeza, quando o rabi me escolheu, eu vou ser igual a ele. Por isso que lá em 1 João capítulo 4, diz que tal qual ele é, Jesus, nós somos neste mundo. Jesus é o nosso rabi, nós somos os seus discípulos. Assim como ele é, nós somos neste mundo, amém? E aí então, primeira coisa, Pedro tinha uma certeza. Se é Jesus que está vindo sobre as águas, e ele é o meu rabi, ele vai dizer para eu andar sobre as águas, e eu vou andar, porque eu vou ser igual a ele. Então está tudo certo, ele vai mandar.
Se não mandar, aí lascou, que aí não é Jesus. Aí era um fantasma mesmo. Mas era Jesus, e Jesus diz o quê? Venha. Pedro, esse é o primeiro motivo que eu acredito que Pedro perguntou. O segundo motivo é porque antes de acontecer esse episódio do barco e do lago, houve a primeira multiplicação de pães, lá escrito em Mateus, primeira. E a palavra de Deus diz que o Senhor alimentou 5.000 homens, sem considerar as mulheres e crianças. Então vamos colocar de 8 a 10 mil pessoas comeram, se fartaram e sobrou 12 cestos. Mas antes de o Senhor fazer a multiplicação, chegaram para Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, despede, é uma multidão que está aí, despede elas porque não tem comida, para que cada uma volte para sua casa. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: deem vocês mesmos de comer. O Senhor dá uma ordem, ele disse: deem vocês de comer. E aí os discípulos dizem: nós não temos como dar, não temos recursos, não temos nada, não temos dinheiro, não temos comida, como que nós vamos dar de comer? E aí Jesus pergunta: o que tendes? 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graças, dá aos discípulos, eles distribuem, todas as pessoas comem, se fartam e sobram 12 cestos. Mas primeiro Jesus está ensinando o que para os seus discípulos? Vocês podem fazer. O sobrenatural é liberado para vocês. Vocês podem andar no sobrenatural e manifestar o sobrenatural, porque Jesus disse: dai vocês mesmos de comer. E depois ele multiplicou. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aquilo que eu faço, vocês também podem fazer, porque eu estou dando autoridade para vocês. Então agora Pedro, nessa situação, ele lembrou o quê? Jesus disse que nós poderíamos alimentar multidões. Nós não cremos, mas ele alimentou. Agora, Jesus, se ele disser que eu posso andar sobre as águas, eu vou crer e vou andar sobre as águas, porque se Jesus disse, está dito. E Jesus falou: vem. E ele andou sobre as águas? Sim, em direção a Jesus. Muitas vezes nós somos desafiados a fazer que nem Pedro. Somos ousados em fé. Mas Pedro, ele começou a afundar. E esse é um detalhe importante aqui. Porque a palavra nos diz o seguinte, que reparando, está lá no verso 30. A palavra diz que Pedro, reparando, ele reparou no vento, na força do vento. E aí ele começou a afundar. A palavra reparando, no grego, significa ver, discernir com os olhos. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, palavra de Deus, de Cristo. Como que vem a incredulidade? Para aquilo que você vê e para aquilo que você ouve, da mesma maneira. Então, cuide aquilo que você veja, cuide aquilo que você ouve. Por quê? Porque toda vez, preste atenção nisso, toda vez que o Senhor libera um milagre sobre a sua vida, você orou, o Senhor já liberou o favor, o diabo ele vai mostrar para você todas as dificuldades, impossibilidades que aquilo aconteça. E se você começar a reparar nas impossibilidades, nas dificuldades, isso vai impedir você. Então, quando Pedro, ele reparou, ele olhou, analisou com seus olhos as impossibilidades, o perigo que estava acontecendo, ele olhou com os olhos, reparou o vento, ele começou a afundar. Mas por um motivo. Esse motivo que normalmente nos paralisa. Esse é o motivo. Por isso que o Senhor, quando repreende, ele diz: por que duvidaste? Por que você não continuou crendo? Você iniciou bem. Homem de pequena fé, você estava indo bem, com a sua pequena fé, você estava andando sobre as águas. Por que você duvidou? Por que gerou a incredulidade? Por que você analisou? Então, na nossa vida cristã é da mesma maneira. Vai ter momento da nossa vida que nós vamos tirar os olhos de Cristo. Por mais que nós não queremos, por mais que nós falamos: Senhor, nós não vamos tirar os olhos do Senhor, nós só vamos ouvir a sua palavra.
Mas em algum momento da nossa vida vai acontecer. Acontece. Entra em crise, vem a aflição, vem o problema, vem a tempestade, vem o vento contrário, e nós começamos a analisar, perceber que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Você sabe que uma das tempestades que se levantam hoje na nossa vida se chama distração. Parece simples, mas nos distraímos com qualquer coisa. E uma das grandes tempestades que eu costumo dizer hoje se chama celular. Você quer ver mesmo uma grande tempestade, você tirar o celular de uma criança, de um adolescente. Você tem uma tempestade. Entendeu? Parece que o vento se levanta. O negócio é terrível. Você precisa manter forte, porque às vezes precisa tirar. Mas olha só, presta atenção. Tem uma distração que se levanta, sim. E nesse momento, em algum momento da nossa vida, nós tiramos os olhos de Cristo. Em algum momento nós começamos a reparar na dificuldade. E quando nós fizemos isso, nós começamos a afundar, nós começamos a duvidar daquilo que o Senhor falou. Então o Senhor disse, não temas, eu sou contigo. O Senhor disse isso para você? Sim, a palavra de Deus diz. Não temas, eu sou contigo. Jesus é contigo, amém? Há algum motivo para você temer? Mas você teme às vezes? Sim, eu e você. Por quê? Porque nesse momento nós analisamos, nós percebemos. Quando nós analisamos e percebemos a dificuldade, percebemos que algo está contrário, nós começamos a dar credibilidade para as impossibilidades. É difícil. Você entende? Então vamos colocar, nós falamos, Senhor, nós vamos multiplicar o culto. Muita gente diz, não, pastor, é difícil, não vai dar, impossibilidades. Aí agora nós falamos, nós vamos lotar os 2 cultos, depois vamos, prego maior e tudo. Aí o diabo começa a mostrar as impossibilidades. Ele diz, não, mas vai tu ver, é isso, aquele é outro, é recurso, aquele pai, reforma de novo. Ele começa a mostrar todas as impossibilidades. Se você começa a analisar isso, perceber isso, você começa a desanimar. Bom, foi o que Pedro fez? Sim. Pedro, quando ele percebeu, então, ele começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, o que ele fez? Ele chamou para Jesus, disse, salva-me. Então, nós termos uma fé fortalecida, não significa que nós em algum momento não vamos afundar. Não significa que em algum momento nós não vamos analisar as situações e parece que a nossa fé desfalece. Vai acontecer, mas nesse momento o que nós devemos fazer? Dizer, Jesus, salva-me. Porque ele imediatamente salvou. Imediatamente salvou a Pedro. Imediatamente já colocou ele em segurança. E depois, ele fez com que o vento cessasse e o mar se acalmasse. Agora, preste atenção. Jesus podia ter feito isso antes? Claro que sim. Por que ele não fez antes, então? Porque ele está querendo mostrar que ele é além da aflição, além da tempestade, além do vento. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Ele anda sobre as circunstâncias em paz. E ele quer que você ande junto com ele sobre as circunstâncias também. Amém? Agora, por que Pedro duvidou? Se ele começou bem. Se já parou para analisar isso? Obviamente, ele reparou, viu, gerou incredulidade, certo? Ele começou a submergir. Mas tem uma palavra aqui que fez com que ele submergisse. Foi por um motivo que gerou essa incredulidade. Foi por um motivo que o Senhor disse para ele assim, por que duvidaste? Tem um motivo. É sobre isso que eu quero falar também para você essa noite. Projeto para mim, verso 30. Acho que é Mateus 18 que nós temos lendo, né? Reparando. Então vamos parafrasear o reparando. Então, vendo, discernindo com os olhos, porém, na força do vento, ele teve medo. E começou a submergir, a afundar. E gritou, salva-me, Senhor. O Senhor imediatamente salvou. O que fez Pedro submergir? O medo. O medo paralisa você. O medo faz com que você tire os olhos de Cristo, perca a confiança. O medo que traz tormento, o medo que não vai dar certo, o medo que você está sendo muito ousado, o medo de um posicionamento, o medo de responder.
Às vezes o Senhor te chama para algo e você tem medo de responder. Você começa respondendo, mas aí o diabo começa dizendo para você, é difícil demais, não vai conseguir, você não pode, isso vai demandar tempo, vai precisar de recurso. E aí você começa a analisar, olhar isso. E aí você fica com medo. Puxa, eu acho que é mesmo. E aí você tem medo. Quando você tem medo, você faz o quê? Você começa a afundar. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, quando têm esse medo, elas se escondem, elas abandonam, dizem, não é para mim mesmo, se nós de igreja, vou para lá, vou desistir. Não. Presta atenção. Esse é o momento que você faz o quê? Você faz como Pedro, grita, salva-me, Senhor. Ele é feliz em te salvar. Ele te salva todo dia. Exatamente isso. Então o medo te paralisa. Projeto para mim, 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Qual amor? No dele por você. Permaneça confiado no quanto você é amado, o quanto você é perdoado. Não enquanto você ama ele, mas enquanto você é amado. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O pessoal do louvor pode subir. Então, veja bem, que o problema foi que ele teve medo. Quando você começa a reparar nas situações da sua vida, você começa a ter medo. Então, a pessoa que ela não quer ter filho, às vezes, aí você pergunta, por que você não quer ter filho? Acho que não vou conseguir cuidar da criança, acho que não vou isso, acho que não vou aquilo, acho que não vou ser capaz disso, daquilo lá, porque ela está com medo. Aí, a pessoa, o Senhor chama ela para liderar uma célula. A pessoa, eu não sei, porque eu não falo bem, porque eu não consigo orar, porque eu não consigo isso, e porque eu não consigo ler, porque não sei o quê. Ela começa o quê? Ponderar, analisar as circunstâncias, e tem o quê? Medo. E o medo faz o quê? Paralisa. Exatamente isso. Agora, filho, presta atenção. Se você esperar que isso nunca aconteça na sua vida, esquece. Vai acontecer. Aconteceu na vida de Pedro. E olha, que vou te falar. Não foi na vida de qualquer um. Foi de Pedro. Você sabe? E Pedro, João e Tiago, eles tiveram uma vida mais íntima com Jesus. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele levou Pedro, João e Tiago. Quando Jesus foi no Monte da Transfiguração, ele levou Pedro, João e Tiago. Quando Jesus depois foi orar no Getsêmani, antes de ser preso, ele levou os discípulos, deixou os discípulos, levou o mais adiante, Pedro, João e Tiago. E depois ele foi mais adiante. Pedro está incluído em tudo isso aqui. E mesmo assim, Pedro, no momento que ele reparou nas circunstâncias, ele teve medo. Então significa que vai ter momento na sua vida que você vai ter medo. Acredite nisso. Vai ter momento na sua vida que quando você olhar para os desafios, você vai ter medo. Nesse momento que você tiver medo, o diabo ele vai te sugerir um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas essa é a hora. Tudo que você precisa dizer é: Jesus, salva-me. Senhor, salva-me. Porque Ele imediatamente vai salvar você. E quando Ele salva você, você vai se sentir tão amado, tão perdoado, tão seguro. Porque Ele salvou. Você entende? Por isso que nesse dia que você disser: Jesus, salva-me, Ele não vai condenar você, não. Ele vai dizer: homem de pequena fé, estou contigo. Estou contigo. Não temas, pode se animar, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Exatamente isso. E quando ele falar homem de pequena fé, acredite, eu não acredito que o Senhor está te repreendendo, não. Mas Ele está dizendo: que bom que você se lançou. Que bom que você colocou o pé nas águas. Que bom que você acreditou. Que bom que você iniciou andando. E que bom que você me chamou quando você começou a afundar. Porque eu vim para te salvar. E Ele é feliz em te salvar. Presta atenção. Jesus,
Ele te salvou do inferno. Você nunca vai para o inferno. Ao crer, você é salvo. Jesus, Ele te salvou da ira de Deus contra o pecado, te perdoando totalmente. Mas Jesus te salva do medo também. Porque quando você sente medo, você clama por Ele. Ele imediatamente segura. Não pense que você nunca vai ter medo. Você vai ter. Vai ter. Às vezes você vai olhar para os desafios do seu dia, desafios do seu ano, desafios da sua família, desafios financeiros, desafios do ministério. Nesse dia, o diabo ele vai fazer com que você perceba todas as impossibilidades, todas as dificuldades. Nesse dia, vai ser nesse dia que você tirou os olhos de Jesus. Vai ser nesse dia que você parou de ouvir a voz de Jesus. Vai ser. Mas é nesse dia que você não deve abandonar, não. É nesse dia que você precisa dizer: salva-me, Jesus. E Ele imediatamente vai te tomar pela mão, vai te colocar num lugar de segurança, vai dizer: eu sou contigo, não temas. Exatamente isso. Não espere não ter medo. Quando você tem, clame por Jesus, porque Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele tem graça para você. Não espere você não ter medo para seguir Jesus e fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Não. A graça e a verdade, elas andam sobre as circunstâncias. Jesus é a graça e a verdade. Simplesmente confie nele. Simplesmente. Quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Filho, presta atenção, quero te falar mais uma coisa. O Senhor nunca vai te pedir algo que você pode fazer. Eu não acredito nisso. Porque se você puder fazer, você não vai precisar depender dele. Você não vai precisar depender da graça. Você não vai precisar depender da verdade. Você não vai precisar depender de Cristo. Você vai ir e vai fazer. Mas quando Jesus te pede para fazer algo, foge da tua compreensão, foge da sua segurança, foge da sua possibilidade. E nesse dia você tem que dizer: Jesus, só o Senhor fazendo através de mim. E é aí que Ele vai operar. É aí que Ele vai fazer. Exatamente. Quando você crer, quando você esperar nele. Você sabe, feche seus olhos por um instante.